Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mundo Brasil. Eu sou o João Pedro e hoje temos um episódio especial sobre um tema de grande relevância, que é o desenvolvimento tecnológico no nosso país. Vamos falar sobre a inovação, os desafios que o Brasil enfrenta e as perspectivas para o futuro. E para isso tem aqui comigo dois convidados especiais, autores do livro Brasil, uma economia que não aprende, Paulo Gala e André Rocalha. Então, bora lá, rapaziada, falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil em termos de tecnologia, os avanços que já conquistamos e, claro, os pontos que ainda precisam de muita atenção. O Brasil tem demonstrado avanços interessantes no campo da tecnologia, mas também enfrenta grandes desafios que nos colocam em desvantagens em relação a países como os países da Europa, Estados Unidos, que dominam áreas tecnológicas estratégicas. O Brasil ainda depende muito das multinacionais e ainda depende de estrangeiros para suprir a sua própria população. Por isso hoje vamos discutir o que tem funcionando, o que falta e o que precisa esperar para o futuro do Brasil no setor das inovações tecnológicas. Para começar as perguntinhas básicas, queria que vocês falassem um pouco sobre a dependência do Brasil em relação às importações. Por exemplo, quais são os pontos positivos e negativos disso, por favor? Então, para começar, a importação para o Brasil tem algumas vantagens imediatas, porque principalmente ele traz tecnologias que a gente não poderia ter como produzir aqui no nosso país. Só que a longo prazo isso acaba sendo um problema, né? Porque essa dependência acaba criando assim uma dificuldade da nossa própria indústria se desenvolver, né? E isso também faz com que a gente perca uma parte do dinheiro que seria ganhado através de várias cadeias produtivas. E isso impacta não só a competitividade da nossa indústria aqui nacional, mas também impacta salários e a qualidade do que seria perdido ali, né? E além disso, cria uma vulnerabilidade econômica para o nosso país, porque se isso acontecer, a economia lá de fora vai nos afetar. Né? Então, eu concordo com tudo que ele falou, só que eu diria que a maior desvantagem que o nosso país tem é o impacto no nosso crescimento econômico sustentável. Então, assim, os países como a Alemanha, o Japão, da grande Europa, da grande vertente da Europa, que eles investiram pesadamente em educação, em base tecnológica, em industrialização, em tudo isso, eles conseguem criar produtos de tão alto valor que a nossa importação é necessária, porque a gente não consegue competir com eles a níveis de qualidade. Só que o Brasil, por outro lado, tem uma pauta exportadora que produz bens de produção sensacionais. Ou seja, mas eles focam mais em quê? Principalmente em produtos primários, né, de baixo valor, como a gente usa muito aqui, a gente importa muita borracha, muito café. Então, assim, mas a consequência disso é que a gente não consegue gerar inovação tecnológica nenhuma no país, né, como a gente gostaria. Não dá para criar do modo que a gente queria a inovação tecnológica, que acaba prejudicando a nossa própria economia. Então, assim, é importante ressaltar também, eu acho muito importante ressaltar também que que é um país do tamanho que a gente não pode ter essa defasagem, né, na economia e uma demanda muito maior do que outros países. Então, eu acho que é necessário o desenvolvimento imediato das nossas indústrias para diminuir o dinheiro gasto e aumentar o lucro. Sim. Você concorda com isso, Paulo? Sim, é verdade. Né? O regime rígido cambial chinês causou uma supervalorização na nossa moeda, né? E por um certo período gerou um boom dos preços das commodities, que foi provocado pela China. Mas, no entanto, a gente pode ver que teve 2 golpes fatais que a China deu no Brasil nos últimos anos. Né? Com certeza, a China ela desalojou, né, a nossa economia, né, no mercado interno, nossa economia, no mercado interno e no mercado global.
com câmbios ultra competitivos, com preço barato e assim, escala de produção sem precedentes, sabe? Além disso, ao comprar, né, quando a China comprava nossa soja e nosso minério de ferro, eles faziam com que a gente focasse muito mais na exportação de recursos naturais do que propriamente com a industrialização do nosso país, que fez com que a gente ficasse para trás. Atrapalhando. Né? Isso, exatamente. Sim, Atrapalhando a isso eu nossa entendi. própria industrialização. Sim, isso eu entendi. Mas quais são as consequências desse atraso e dessa dependência para o nosso país, assim? Então, além da perda da competitividade, uma das grandes consequências é a estagnação da econômica, né? Porque sem inovações, sem uma indústria nacional forte, o Brasil não consegue gerar empregos dignos e bem remunerados, né? E isso impacta diretamente a qualidade de vida da população, já que pessoas ficam presas a empregos de baixos salários e uma baixa capacitação técnica. Né? Exato. Isso afeta também, tá, a criação de novos mercados, tá certo? E de novas oportunidades. Por exemplo, quando o Brasil ele depende tanto de multinacionais, se ocorrer, por exemplo, ele se torna vulnerável. Porque se ocorrer uma crise mundial, eles vão, o que vai acontecer? Dá ruim lá fora, e isso impacta aqui dentro. Dá ruim lá fora, dá ruim aqui dentro. Ou seja, a consequência direta disso é que a gente acaba ficando à mercê da economia de outros países em vez de se tornar um pilar mundial, sabe? Para esse tipo de coisa. Não, e uma coisa também selecionada é que a economia mais complexa resulta em uma melhor qualidade de vida da população, né? Países como Suécia, Áustria, eles, por exemplo, têm uma economia muito complexa, né? E é necessário um nível de escolaridade também muito elevado para conseguir manter isso. Isso afeta na qualidade de vida da população, já que os indivíduos escolarizados possuem um valor muito maior para a companhia do que um indivíduo que não tem um estudo. Coisa especializada, né? Exato. E que, por exemplo, portanto, um investimento maior em uma educação no Brasil iria beneficiar extremamente, né, a situação dos brasileiros. Exato. Perfeito. Bom, pessoal, infelizmente nós chegamos ao fim do nosso podcast. Mas antes da gente encerrar por completo mesmo, eu queria que vocês dois deixassem algumas considerações assim finais, né? Sobre o que o Brasil precisa fazer para melhorar essa situação e se posicionar como um líder no setor de inovação. Então, primeiro, eu acredito que precisamos focar na educação, investir em ciência e tecnologia de uma forma que seja mais eficaz e também estimular, elaborar as políticas públicas que ajudem, com a ajuda do setor privado, né? O governo precisa entender que para o Brasil realmente se tornar um competidor com um mercado mundial, é necessário criar um ambiente que as empresas possam inovar e competir de igual para igual com essas grandes potências, né? A criação de políticas públicas para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento dentro do Brasil é um bom começo, né? Eu concordo com você. Eu também acho que é fundamental a gente fortalecer as nossas próprias indústrias nacionais, né? Pegando, por exemplo, incentivando mais a Embraer, a Petrobras a seguirem exemplos de sucesso e continuar a investir em inovação, né? Eu também acho que a gente precisa de uma reforma econômica urgentemente, né? Mas essa reforma tem que levar em consideração as nossas particularidades, né? As particularidades do Brasil, porque não adianta fazer uma reforma econômica baseada como eles fizeram na Espanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, assim, tem que levar em conta as nossas particularidades, certo? E criar uma política mais focada no longo prazo. Então, assim, são coisas importantes. Algo que realmente estimule a autossuficiência do país em importações por meio de medidas protetivas e governamentais, né, que incentivem a criação de empresas nacionais mesmo, de empresas brasileiras. Assim elas vão poder inovar sem o risco de alguma multinacional roubar o mercado consumidor dessa própria empresa. Perfeito, rapaziada.
Então, percebemos aqui, né, que para o futuro as perspectivas são boas, mas exigem mudanças estruturais e políticas bem diferenciadas e direcionadas, né? Como vimos aqui, o Brasil tem muito potencial, né, como os dois falaram, mas ainda há uma longa caminhada pela frente, isso precisa ficar claro. Como vimos aqui também, né, vocês são dois excelentes profissionais. Eu agradeço muito a presença. Eu que agradeço, meu amigo. Eu agradeço muito a presença de vocês. E para quem está nos ouvindo, esperamos que esse episódio tenha gerado e agregado muitas reflexões importantes sobre o futuro tecnológico do nosso Brasil. Até a próxima, pessoal. É isso. Um beijo.